Mito é uma palavra de origem grega, né? Que tem uma longa tradição, mas desde o início a ideia bem elementar é uma narrativa, né, que tem, digamos assim, a conveniência de dar um sentido inteligível e que causa, de certa maneira, um certo conforto, né? A necessidade de dar sentido à existência, que muitas vezes é surpreendente e catastrófica, principalmente na antiguidade, né? Ela vai caracterizar, desde os gregos, esse furor explicativo, muitas vezes com a ferramenta apenas de juntar as palavras, né? Então, eu quero dar uma explicação para um fenômeno que eu não consigo explicar. Eu vou fazer uma relação com algum outro fenômeno mais próximo e que me permite explicar ele. Lá pelas tantas, pode ser até que uma coisa explique a outra, né? Então, eu vou pegar alguma coisa doméstica para explicar a chuva e vou usar a chuva para explicar alguma coisa doméstica ou do corpo humano, alguma coisa assim. Esse fenômeno, então, é observado basicamente em todas as culturas, né? É uma forma pré-científica, pré-lógica, entre aspas, de dar sentido a coisas que a gente se incomoda porque elas não têm sentido, né? Então, se tu pegar mitos da Grécia, o que geralmente eles estão fazendo? Estão pegando uma espécie de personificação de fenômenos da natureza, antropomorfizando fenômenos da natureza e dizendo que o deus tal brigou com outro deus e aí daí surgiu tal coisa. Mas isso não foi original dos gregos. O que é original dos gregos, e nem é original, vamos dizer assim, é o fato de que eles usaram essa palavra, mitos, né, que veio até nós, né? Mas se tu for pegar os assírios, os babilônios, todos eles já tinham vários mitos. Se pegar povos aqui pré-colombianos ou pré-cabralinos, todos eles têm as suas explicações, os seus deuses que geraram a explicação para tal. Assim, Deus do trovão, obviamente, Thor não é o único, né? Nós temos também Tupã, se não me engano, vai por essa linha. Então, o que aqui em Porto Alegre tem o viaduto do Birici, que era originalmente um riachinho, né, do riacho Birici, e aí tem uma historinha. A Índia tal, aconteceu tal coisa, e ela foi transformada em não sei o quê, tipo a Écuba, né? Vira uma pedra que chora, não sei o quê. Então, o Birici, ela foi transformada em não me lembro mais o quê, e o choro dela, então, é a nascente do riacho Birici. Não sei se estou fazendo alguma confusão. A minha esperança é de que algum antropólogo venha me desmentir, que a gente convida ele para fazer um programa, né? Mas a ideia básica é a seguinte: quando tu não consegue explicar, e tu precisa explicar, tu tem um ímpeto muito forte de explicar, tu pode, alternativamente, criar um mito para dar uma sensação de que tu explicaste aquilo, né? A gente tem na história ocidental, há quem critique que diga que os gregos não são ocidentais, que o ocidental seria caracterizado por aquilo que de fato tem a ver com a cultura helenística, que é o cristianismo, mas a Grécia seria pré-ocidental. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. A questão aqui fundamental é: os gregos historicamente fazem a distinção entre o que é mito e o que é filosofia, o conhecimento. Então, o mito é uma forma de dar inteligibilidade juntando palavras de maneira um tanto poética, vamos dizer assim. A filosofia ou a ciência, ela busca dar um sentido de uma outra maneira, uma consequência, relações causais mais verossímeis, pelo menos, né? Com maior rigor de distinguir a opinião ou essa conexão artística, vamos dizer assim, ou evocativa, por alguma coisa que seja mais concreta, mais fundamentada. Isso é bastante questionado. Então, no século XX, ali a partir da década de 60, 70, principalmente,
começa a haver uma rediscussão do quanto a tradição científica ocidental, ela não teria sido meio que pretensiosa. Então, se diz, olha, o que nós temos não são explicações definitivas, científicas, robustas. O que nós temos são mitos ou narrativas mais ou menos robustas. Na primeira metade do século XX, nós vamos ter, inclusive, o Lévi-Strauss, né, que vai, inclusive, trabalhar aqui no Brasil. Ele vai viver muito tempo, ele vai morrer, acho que no século XXI. Mas ele ficou, assim, o trabalho mais importante dele foi, sei lá, antes da década de 50. Então, ele até escreve de uma maneira que é mais fácil de entender, não é como os pós-modernos típicos, né? Mas ele já questiona, olha, o conhecimento mitológico, ele é um conhecimento bastante rigoroso, né? Ele cumpre certas funções em certo tipo de cultura, né? Que inclusive ele vai questionar, ele chama, mas ele questiona, a gente não deveria chamá-los de primitivos, claro que esse era o termo que era utilizado pela comunidade da antropologia cultural, que ele meio que inventa, mas ele questiona e ele diz, olha, a explicação mitológica já é uma forma de dar racionalidade para os fenômenos, para a vida, para a existência humana, né? Mas claro que nós demos um foco, assim, um momento de afirmação histórico, a questão do científico ou do filosófico em oposição ao mitológico. Os pós-modernos dizem que, ok, essa distinção existe, faz sentido, mas não tanto quanto parece. Muita coisa que a gente acha que é muito bem conhecida, inclusive nós já descobrimos que isso está sempre mudando, que a gente abandonou aqueles modelos de ciência como descoberta de leis naturais que já estavam lá para serem descobertas, e a gente partiu para aquele modelo mais construtivista, que a gente desenvolve modelos aproximativos, tarará, né? Então, essa noção de mito como uma narrativa, ela foi, digamos assim, recuperada, revalorizada, e alguns vão dizer, não é que a gente está negando que a filosofia, a ciência tem alguma coisa de diferenciado, mas grande parte daquilo que a gente tem a ilusão de que é extremamente rigoroso e tudo mais, são narrativas que nos confortam, que nos reconfortam, muitas vezes mais por um caráter estético, poético, do que propriamente por uma conexão muito forte, necessária, lógica nesse sentido. Em termos de história e cultura, eu poderia lembrar do mito de criação. O mito de criação tanto pode se referir, por exemplo, na Bíblia, né, ao mito de criação judaico, que teria origem babilônica, né? Que o Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º e tal, e assim, quer dizer, tem o equivalente nos livros sagrados do hinduísmo. O hinduísmo também tem lá seu mito de criação, e tem os mitos de criação que são reais, que são efetivos, são provados pela historiografia, mas que também são referidos como mitos de criação. E logo vou fazer a distinção aí nessa questão, quando o mito é mentira, quando o mito pode ser também a expressão de algo que realmente aconteceu. Nós temos o nosso mito de criação brasileiro, Caramuru e a Catarina Paraguaçu. Nós temos o mito de criação lá dos Estados Unidos da América, a partir da Virgínia, que é o do John Rolfe e da Pocahontas, né? São personagens históricos que bastante bem documentados, inclusive para a época, né? Considerando as limitações do tempo, bastante documentados. A historiografia tem certeza sobre eles, tem várias certezas. Então, são personagens reais, mas que alçaram a condição de mito de criação. E aí, num exemplo mais recente, aí nós vamos pegar também o mito do Elvis Presley, né? Elvis Presley se presta a 2 acepções da palavra mito que eu queria que você tratasse. Uma como uma mentira, ou seja, Elvis não morreu. Supõe-se que seja, não tem como provar também. Sempre aquela dúvida, né? Teoria conspiratória.
de que ele efetivamente tenha falecido, né, na data que consta nas biografias oficiais, mas aquela coisa que se espalhou, aquele mito que se espalhou durante muitas décadas, alguns até mantêm, do Elvis não morreu, e ao mesmo tempo, enquanto esteve vivo mesmo, fazendo shows, interagindo com as pessoas de maneira documentada pela imprensa, ele era chamado de mito. Não vamos fazer comparação com o último brasileiro a ser chamado de mito, não cabe aqui, né, compará-lo com Elvis, mas Elvis também tinha essa acepção de ser chamado de mito, que não era um mito, né, era um personagem real. Então, essa acepção do mito como uma mentira, ou seja, uma ficção, e a acepção do mito como alguém real que recebe essa alcunha mito. Ou então, aqui no caso do Brasil, ele recebeu também a cunha ele é Deus. Então, essa questão da pessoa que vai além da sua própria pessoa, o heróico, sei lá, alguma coisa que ganha essa acepção de mito, e o mito no sentido da mentira mesmo. Isto não é verdade, isto é um mito. É um mito afirmar que, aí você fala Tiradentes, Tiradentes não foi um herói, não havia sentimento de separação, não havia sentimento de independência naquela época. Quer dizer, o que se diz, existia uma chamada Conjuração Mineira, sim, o personagem Joaquim José da Silva Xavier foi enforcado, foi, isto é verdade, isto a historiografia comprova. Quase todo o resto é mito. Foi criado depois em cima sem comprovação na historiografia e sem lógica também para a historiografia, que ele fosse lá aquele líder que se diz que ele é. Então, mito no sentido da mentira e mito no sentido de que a pessoa é um mito, fulano é um mito, Elvis Presley é um mito. Então, partindo de Elvis Presley, eu queria que você falasse o mito como mentira e o mito como pessoa chamada mito. Então, um mito é usado para reforçar outro mito, né? Eu não vou dizer o mito original, sei lá, que foi utilizado para criar, em cima da pessoa real do Joaquim José, o mito de Tiradentes, mas a iconografia ela é muito expressiva, né? Então, aquela figura cabeluda e barbuda, executado dessa maneira, o que é totalmente inverossímil, né? Não é muito difícil de imaginar de onde, então, os republicanos, depois Vargas, pegaram para reforçar esse mito, esta narrativa, que tem uma função, né? A construção do mito não quer dizer que o pessoal maquiavelicamente construa os mitos. Isso também acontece, mas é uma necessidade de justificar, de dar uma origem antiga, profunda ou revolucionária, né, que muitas vezes a realidade não permitiria. Mas um pouco de criatividade, um pouco de licença poética, né? Licença poética não necessariamente consciente de que a pessoa está criando uma história, está inventando uma narrativa. Isso então dá esta lógica de como surgem, como se desenvolvem, como se disseminam os mitos. No caso do Elvis Presley, tu pode pegar o exemplo sei lá, aquele filme do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, né? Monty Python and the Holy Grail, alguma coisa assim, né? Que é The Tale of Fulano de Tal, né? A aventura, a história, né? de sei lá, Sir Galahad, né? Então, aquela coisa de os poetas cantarão esta história pelos séculos, né? Então, com base em alguma situação mais ou menos real, sei lá, alguém jogou uma pedra e matou a outra, né? Se vai contar isso em forma poética, criativa, e vai dizer, não, o cara pegou uma pedra que hoje precisaria de 5 pessoas para levantar. Estou aqui repetindo aquilo que aparece na Ilíada torto e direito, né? Então, o cara pegou uma pedra que um homem de hoje, que 5 homens de hoje não conseguiriam levantar, e jogou, e aí acertou na cabeça do outro, e ele então desmaiou, seus membros ficaram desconexos, alguma coisa assim. Alguma coisa aconteceu, uma guerra, sim, acontece o tempo todo, né?
Alguém jogou uma pedra e matou outro? Sim, isso também acontecia, acontece até hoje, né? Mas eu posso contar que um determinado episódio foi, assim, fantástico, foi diferenciado. E o que nós temos no caso de Elvis Presley? Ele foi, digamos assim, revolucionário. Ele foi o cara que inventou as coisas que ele está associado? Não, muitas vezes não foi ele, foram outros artistas. Até um componente se discute hoje, né, que ele fez sucesso por uma conjunção de fatores. Então, o rádio já estava bem desenvolvido, havia o surgimento da televisão, ele era um cara branco, né? Ele pintou o cabelo dele, que era loiro, de preto, para ficar mais transado, mais legal, e em cima dele começou a se criar uma série de mitos, né? Alguns deles realmente fabricados, por exemplo, a participação dele na guerra, né? Na guerra do Vietnã, se não me engano, né? Claro que ele foi lá, ele cantou, ele rebolava, ele trouxe um pacote que teve um impacto gigantesco na cultura ocidental. Sim, tudo isso é verdade, né? Mas é muito complicado explicar como é que se chegou no Elvis Presley. Então, tu cria uma narrativa simples, fácil de ser entendida, de que ele era um gênio, que ele tinha, sei lá, uma estrela, alguma coisa assim, né? Que ele não morreu, né? Tudo isso, então, são formas de mitificar, dando uma dimensão, sei lá, sobre-humana, sobrenatural, encantada, né? Então, essa é a lógica desse sentido do ídolo como mito, do herói como mito, né? O mito do herói, a lenda do herói, a lenda de fulano de tal, a história, as aventuras de fulano de tal. Então, essa é a questão desse uso de fulano é um mito, né? O cara é incrível, o cara é fantástico, ele é sobre-humano, ele não é comum, basicamente esse o sentido, né? Parte da ideia de alguma coisa que realmente aconteceu, às vezes funde várias histórias em uma só, às vezes pega elementos de um mito que fez muito sucesso e repete num outro mito que tu quer que faça sucesso. É a ideia de utilizar uma ferramenta, alguma coisa que a estrutura já deu certo, para divulgar uma ideia, uma posição, reforçar a tua posição. Daí a ideia de narrativa, né? Hoje em dia se fala muito em narrativas. A narrativa de tal coisa, a narrativa de tal outra coisa. A narrativa, sei lá, da superioridade de tal grupo étnico. A narrativa de que, ao contrário, esse aí é o mais malvado que tem. A narrativa de não sei o quê. Hoje em dia nós temos, digamos assim, explicitado que muita coisa que as pessoas defendem com unhas e dentes são narrativas, né? Todas elas meio furadas se tu for analisar muito de perto. Mas, assim, o fato de elas serem muito apelativas para o íntimo das pessoas mostram que há uma estrutura poética, mitológica, narrativa, que nos cativa e que nós tendemos a reproduzir não porque ela seja verdadeira, mas porque ela nos reconforta, porque ela nos entusiasma, porque ela faz sentido. Então, vou dar aqui uma expressão. O que explica melhor determinada coisa? A explicação científica confusa em que o meteorologista faz uma explicação de meia hora em que ele próprio se perde, aí tem que se refazer. Não, peraí, eu me enganei, disse tal coisa, mas é tal outra, não sei o quê, depois a gente edita, né? Ou uma explicação do tipo aquela que eu até em outro programa já comentei, né? Que se diz, tá chovendo, é que São Pedro está lavando, deu trovão, é porque ele está arrastando os móveis de lugar, e assim. Qual é mais fácil de entender? Qual delas é mais cativante? Qual delas consegue explicar para uma criança de 3 anos? É a explicação mitológica, a explicação meteorológica da ciência atual. Aí tu vai conseguir dar um tipo de explicação até os 10 anos, vai poder avançar um pouquinho mais ali pela faixa dos 15, 16 anos,
e o cara vai ter que fazer, sei lá, faculdade de química, física ou de meteorologia, se existe isso, para entender a complexidade de alguns fenômenos muito amplos, muito sutis, muito contraintuitivos às vezes, né? Aquela questão, né? Mudanças climáticas. Ah, mas está fazendo mais frio. Não, mas o planeta como um todo sofre uma série de complexas alterações, mesmo que aumente meio grau, 1 grau a mais na média, não quer dizer que determinado lugar vai fazer mais calor do que no ano passado. Pode ser que no próximo ano faça mais frio, ou bem mais frio, né? Mas isso não é intuitivo, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples. Um mito explica de maneira muito mais fácil. E aí, é claro, muitas vezes, mesmo cientistas dão uma explicação mitológica, e aí eles são pegos, digamos assim, na perna curta, né? Não vou dizer o que eles fazem, mas já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. Se diz, né, que pelo padrão de hoje, mesmo grandes descobertas que depois foram comprovadas, por exemplo, quando elas foram afirmadas por Galileu ou por Pasteur, né, não tinha fundamento para fazer aquela afirmação. Metodologicamente, se a gente for utilizar o rigor de hoje, os caras estavam enrolando e puxando o tapete do concorrente. Mas, enfim, mesmo figuras como, sei lá, Galileu ou Pasteur são mitologizadas. O próprio Einstein, né? Qual o papel dele? Toda essa explicação que eu dei para o Elvis Presley, que tu pedisse explicitamente, também se aplica, por exemplo, ao Einstein, né? O cara foi com toda certeza genial, nesse caso não há dúvida sobre a genialidade dele, né? Mas se tu for observar em detalhe quando ele foi extremamente produtivo, isso vai levar a descobertas não intuitivas. Muito bem, você lembrou da tradição britânica, né, de mitos. Eu lembrei do Rei Arthur, né? Rei Arthur é claramente um mito literário, né, fantástico, e que influenciou, né, o imaginário das pessoas no mundo inteiro, mas principalmente em terras britânicas, americanas, porque ele explicaria a origem das tradições britânicas, né? Ele também é um mito fundador nesse sentido. E também as fábulas, né? Você falou das crianças, né? As fábulas dos irmãos Grimms, por exemplo, né? Que são as fábulas que a gente conhece mais, né? Que também tem essa narrativa mitológica. Então, a narrativa mitológica em si, ela não tem nada de errado, né? E hoje a gente está muito na casa tinha aquele programa da Discovery, Caçadores de Mitos, né? A gente está, checadores de fatos e tal, também está ligado a essa ideia de mito como mentira, que é uma conotação negativa, o mito, mas a narrativa mitológica em si nada tem de negativo para o imaginário humano, nada tem de negativo, ajuda a gente a entender as coisas como você bem colocou. Um mito é uma explicação que não há garantias de que aquilo seja verdade. Pode até acertar, mas não é uma maneira confiável. É a mesma coisa que tu utilizar um raciocínio maluco, né? Se A, então B, né? Mas não é A. Isso não quer dizer que não seja B. Mesmo que aquela fórmula levasse com certeza, então, lógica dedutiva é uma forma de, com certeza, de premissas verdadeiras por um método adequado de raciocínio, tu vai chegar a uma conclusão que é necessariamente verdadeira. E uma forma mitológica, quer dizer que é sempre errada? Não quer dizer isso. Mas não é uma forma confiável. Então, os mitos servem para nos trazer conforto ou para reforçar alguma coisa que a gente quer que as pessoas façam, né? Então, não quero que a criança ponha a mão no fogo. Então, de repente, eu conto uma historinha que pode ser mais ou menos mitológica nesse sentido. Eu quero que ela se comporte. Aí tem os mitos de como se assustar a criança para que elas não façam as coisas que a gente não quer. Então, o mito tem essa característica, digamos assim, instrumental. O foco dela é confortar ou induzir comportamentos. Então, as narrativas também têm essa lógica. Isso quer dizer que aquilo que uma narrativa defende é falso? Não quer dizer isso. Apenas quer dizer que pode ser
Pode não ser. Se tu quiser ter certeza, ou quiser ter um grau maior de probabilidade que aquilo seja verdadeiro, aí tu precisa chamar um estatístico e não um compositor literário. De repente, o escritor ele vai pegar alguma coisa que é até mais profundo, mais interessante do que aquilo que o estatístico vai te trazer. Mas então, são funções diferentes, e assim, para as grandes manifestações culturais, a gente não está aqui discutindo, eu preciso que tenha 95% de chance de que vai acontecer tal coisa e o povo vai fazer tal coisa. Não existe ainda esse grau de precisão de engenharia, nem mesmo nas finanças ou na ciência atuarial, enfim, a gente não tem esse grau de precisão. Então, aqui, sem querer justificar, apenas explicando, muitas vezes se utilizam narrativas ou mitos para induzir comportamentos políticos ou até mesmo sociais, né? Sei lá, aquela história, tem que comer espinafre, né? Tinha um desenho muito famoso com isso. São formas de induzir comportamento.